Bem-vindos ao Parlamento. No programa de hoje vamos falar sobre redução e reforma da despesa pública. O Chega promoveu no início dos trabalhos parlamentares um debate de urgência sobre precisamente este assunto. A Iniciativa Liberal, também nesta sessão de setembro, apresentou um projeto de resolução, para a criação de um plano de redução da dívida. Durante o debate de terça-feira, o Secretário das Finanças anunciou que dentro de um mês irá apresentar um plano de poupança que permitirá, já no próximo ano, uma redução de 30 milhões de euros no orçamento da região. Para debater este assunto são convidados do programa de hoje Francisco Lima, do Chega, Joaquim Machado, do PSD, Carlos Silva, do Partido Socialista, e Nuno Barata, da Iniciativa Liberal. Senhores deputados, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito este convite. Vamos então começar o debate. Sr. Deputado Francisco Lima, começava por si, por uma declaração do Sr. Deputado António Lima. O Chega, segundo ele, tem sido a bengala do Governo Regional nestes 5 anos para aprovar orçamentos. O que é que leva o Chega a estar neste momento preocupado com a dívida pública? Muito boa noite, Roberto. Quero começar por cumprimentar os meus colegas de debate e os seus telespectadores lá em casa. Respondendo à sua pergunta sobre esse comentário que tem a fazer ao Bloco de Esquerda, não tem comentário a fazer. Aliás, o Bloco de Esquerda, na sua intervenção, só falou no Chegas. Vive obcecado pelo Chega, acorda de manhã, pensa no Chega durante o dia e, portanto, por isso o Chega está a crescer e o Bloco de Esquerda está a desaparecer. E o facto do Bloco de Esquerda nos criticar só nos dá força, porque o dia que o Bloco de Esquerda vier dizer que o Chega tem razão, então nós estamos errados. Porque a política do Bloco de Esquerda e a forma como o Bloco de Esquerda vê a sociedade, o governo, as finanças públicas, está profundamente errada e não é aqui, é em todo o mundo. Sobre a preocupação, é evidente que com uma dívida que tem crescido a um ritmo superior à economia, com uma dívida que já vai em 3.400 milhões, em 2025 já ultrapassou isso, com um setor público empresarial completamente falido, com uma administração pública regional em que o número de habitantes de 96 para 2024 até reduziu 2,5%, mas o número de funcionários públicos aumentou 44%. Em que nós aqui nos Açores, tudo bem em relação à insularidade, a dispersão geográfica, temos realmente essa idiosincrasia. Mas isso não explica, por exemplo, tudo. Há aqui, de facto, má gestão, há secretarias que têm gente a mais e secretarias que têm gente a menos. Tem que haver mais mobilidade. Portanto, nós não criticamos só a despesa e assumimos aqui um risco, porque há aqui falta de coragem dos partidos do sistema, e falo do PS e do PSD, em reformar. Não querem reformar e nós tomamos a iniciativa, que não nos faz ganhar votos, é verdade, de apresentar 20 propostas. Aliás, eu, na apresentação que fiz, enunciei 20 e já entramos com uma proposta de resolução que até tem 21 propostas concretas de redução de despesa. Porque nós não somos contra a despesa pública, que fique claro, nós somos contra a qualidade da despesa pública. E quando aqui o deputado Pedro Pinto disse que às segundas e quartas criticavam o aumento da despesa e depois o resto da semana aumentava a despesa, as despesas que a gente diz para aumentar é para apoiar a sociedade civil, que é basicamente devolver aquilo que a sociedade civil pagou em impostos. Medidas, outras são para compensar injustiças dos funcionários públicos, recuperação de carreiras que o PS diz uma desgraça, é verdade. Este governo, em relação à dívida, não podemos escamotear, herdou a Sal da Açor, as dívidas da Sal da Açor quase em 1.000 milhões, herdou uma SATA completamente falida, que efetivamente esse governo já devia se ter visto livre da SATA Internacional e não se viu, e que tem sido uma herança pesada e que se transformou também num problema para este próprio Governo Regional. E, portanto, há aqui um conjunto de situações e de soluções que nós apresentamos, desde a mobilidade, desde mais polivalência, desde a partilha de serviços. Tudo isto faz com que haja redução de despesa pública. E também não é por estarmos aqui com aquela política mesquinha. Mas a verdade é que há excesso de técnicos especialistas, houve excesso de cargos de nomeações políticas, há uma máquina que tem aumentado de forma desmesurada e que não para de crescer. E mais, nós, mesmo com o PRR,
investimos milhões, aliás, Portugal investiu milhares de milhões na digitalização da economia, dos serviços públicos, nisto tudo. Pergunto eu, as empresas que as pessoas conhecem, e eu conheço profundamente, reduziram o número de trabalhadores afetos a atividades burocráticas. Com a digitalização, agora com a inteligência artificial. Parece que isso tudo não funciona na administração pública. Ou as máquinas estão muito lentas, os computadores não funcionam, têm que ser substituídos, ou então parece e é real pelos números, quanto mais tecnologia, mais funcionários públicos é preciso, mais gente. E isso não tem razão de ser. É o caso da agricultura, já existe mais funcionários do que agricultores, é o caso das pescas, que existe não sei quantos trabalhadores para cada pescador, e isso não é absolutamente sustentável. A Europa toda, a gente às vezes diz, o nosso rácio, o nosso CDE, etc, etc. Está dentro dos limites, está dentro dos... Não, mas é que é só muitos países da OCDE, e vemos agora a França, a Alemanha, vão ter que se reestruturar, vão ter que ser mais eficientes. Nós, de facto, propomos manter o nível do diferencial fiscal e propomos a questão da despesa. Claro que a questão da receita não é o que o Bloco de Esquerda diz, porque o Bloco de Esquerda usa sempre a mentira e a manipulação para tentar convencer cada vez menos pessoas, porque ninguém vota neles. Quando diz a questão, acusando o Governo Regional dos impostos dos ricos, o IRS favorece a um diferencial fiscal em relação ao continente de IRS também 30%. Portanto, o seu deputado do Bloco de Esquerda também deve-se considerar rico. Ele, como deputado, paga menos de 30% de imposto. Portanto, só está contra isso, odeia os 30% a uma instituição de caridade. Portanto, em relação ao IRC, o ataque às empresas, eu compreendo. Mas, atenção, o diferencial fiscal tem mais efeito e é mais, em termos de perda de receita, é muito maior, tem um efeito penalizador para o Governo Regional, muito maior no IRS. Portanto, isso é uma mentira. A redução de impostos não beneficiou as empresas, os grandes grupos económicos, todas essas falácias do Bloco de Esquerda. É a redução, o diferencial fiscal de 30%, que é menos que o continente, favorece essencialmente a classe média. Sim, senhor. Na questão dos cortes, ou cortar aonde, o Governo Regional, o seu Secretário das Finanças, anunciou que este plano vai cortar nas despesas com os gabinetes, com consultorias, deslocações, estadas, estudos, pareceres, seminários e exposições. É suficiente, Sr. Deputado Francisco Lima? Roberto, isso é anedótico. Quer dizer, só a SATA tem 80 milhões de prejuízo, ou mais. E vamos cortar 30 milhões, vão cortar também nos cafés, no açúcar, no adoçado. Isso não resulta em nada. Tem que haver cortes profundos, nomeadamente no setor empresarial, que está falido e mal gerido, e tem que se cortar. E eu discordo profundamente aqui da pressão, mais até, não do seu secretário, mas do PSD e mesmo do CDS. Existe um problema de despesa. Até o Partido Socialista, aqui neste debate, já disse que existe um problema. E isto eu vou citar aqui uma pessoa que já faleceu, que era o professor Medina Carreiro, que dizia assim, uma dona de casa sabe gerir melhor hoje em dia Portugal do que o primeiro-ministro. É muito simples. Portanto, temos uma família endividada, em que está endividada porque alguma coisa acontece, gasta mais que o que tem. E então o que é que diz a família? Uma família que sabe gerir, diz assim, nós estamos a gastar demais, vamos comprar menos, já não vamos trocar de carro. Uma família irresponsável, que é o caso aqui do Governo Regional, diz assim, não, ou então, portanto, o caso aqui dos partidos que dizem que não há um problema de despesa, diz assim, não, nós temos é que ter mais receita, ou seja, a gente precisa de mais dinheiro para gastar cada vez mais. Não, a despesa está descontrolada e tem que haver aqui, de facto, cortes drásticos, e cortes começando pela privatização das empresas que estão falidas e sempre subsídio-dependentes. Poupa-se muitos milhões de euros. Ora, a SATA, 80 milhões só no último exercício. Portanto, a SATA Internacional é um caso paradigmático de desgraça. E temos empresas do Grupo EDA que dão prejuízo. A própria EDA, a taxa de rentabilidade dos capitais próprios, está, por vezes, vários anos abaixo da taxa de juros que o Governo Regional paga. Portanto, tem que se cortar. Tem aqui, claramente, que haver um plano, por exemplo, de funcionários públicos entrar, por cada 3 que saiam, tem que entrar só 1, em muitas secretarias. Mesmo a saúde, que é uma vaca sagrada, de facto, uma despesa fixa, tem que haver critérios de eficiência. A gente, quando compara, hoje em dia, a saúde pública ou privada, os privados têm um grau de eficiência muito maior, há produtividade. O Chega, por acaso, chegou a apresentar aqui, até foi no último orçamento, creio eu, uma proposta para os médicos em exclusividade foram aumentados. Tudo bem.
Mas queríamos saber, indicadores de produtividade, todos votaram contra. São as vacas sagradas do regime, ninguém quer mexer em certas classes profissionais. Não, mas tem que ganhar, sim senhor, concordamos. Precisamos de médicos, mas tem que haver produtividade. As baixas fraudulentas constituem um grande encargo. Que, no caso da área da educação, temos 400 pessoas de baixa... Alguns estão doentes, mas já assim tanta baixa. Portanto, há baixas fraudulentas, claramente, relacionadas com médicos que passam baixas fraudulentas, toda a gente sabe disso. São baixas por telemóvel, WhatsApp, pagamentos por MBWay. E, portanto, querem esconder isso baixo do tapete. E são milhões de prejuízo. Não para cortar nessa despesa, vamos continuar aqui a olhar, aqui fazer contas, não se passa nada. Existe baixas fraudulentas, têm que ser combatidas. Isso é uma despesa pública paga pelos contribuintes. Existe um setor empresarial falido, existe. Existe rigidez na administração pública. Existe sítios onde tem gente a mais e sítios onde tem gente a menos. Existe excesso de avanças. Existe, por vezes, vagas na administração pública que são criadas para pagar favores políticos. Falou-se aqui nos técnicos especialistas, mas isso nem sequer representa, se calhar, o maior problema. Há milhares de casos desses. São vices instalados que vinham do Partido Socialista e que a coligação manteve. Portanto, há que fazer o corte e não podemos estar cá com uma linguagem, com subterfúgios. Porque parece que neste Parlamento só há 2 partidos que falam abertamente nessa questão. É uma questão que não faz ganhar votos. A gente reconhece, o Chega reconhece que não faz ganhar votos. Trazer aqui para a Assembleia um plano que faz cortes, mexe com interesses instalados e que, em certas medidas, disruptivo. É melhor manter o setor cooperativo, por exemplo, subsídio ao dependente. Vamos dar cooperativas dinheiro aos milhões, mesmo que venham à falência, não há problema nenhum. Portanto, não vamos controlar essa despesa. Há que, por exemplo, criar um sistema que dê acompanhamento das empresas públicas. Pronto, não vamos criar, tanto faz apresentarem contas 3 em 3 meses, como fazem não apresentarem contas. Portanto, isto não é assim. Existe necessidade de cortes profundos e não pode ser só uma cosmética. E a questão do aumento de receita é necessário, com certeza. Há essa questão da captação do IVA, há a questão das finanças públicas, que agora, da reforma da lei das finanças públicas, que agora não se fala muito, porque creio que o Governo da República não se quer colar aos anseios, legítimos anseios do Governo Regional. Mas isto não vai resolver se continuarmos a gastar de forma desenfreada. Agora vamos para o fim. Eu queria-vos ainda ouvir sobre a questão da Lei de Finanças Regionais. Se poderá aqui dar uma ajuda às finanças públicas da região autónoma dos Açores e se o Estado está disposto a qualquer preço, e quando digo a qualquer preço, com as finanças públicas neste Estado, a dar mais dinheiro à região autónoma dos Açores. 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado. Apelo ao seu poder de síntese. Sobre essa questão, o Chega regional tem sido absolutamente claro de que é necessário e justo essa revisão, no sentido de, no caso da captação do IVA, não ser os açorianos serem penalizados pelo diferencial fiscal. Achamos que é absolutamente justo. Outros partidos já mudaram de opinião, nomeadamente o Partido Socialista, que nunca foi claro em relação a essa matéria, e a própria coligação aqui diz uma coisa, a nível nacional não sei o que é que o PSD diz. Nós apoiamos essa medida, mas eu também ponho-me no lugar da República, que já perdoou a dívida dos Açores uma vez, que fez um resgate, quer dizer, teve cá, portanto, a Troika, e houve essa questão de um mini resgate para os Açores, que implicou, nomeadamente, a perda de 30% para 20% do diferencial fiscal. Eu acho que, provavelmente, terá que haver um caderno de encargos. E o caderno de encargos é o controle da despesa. E é absolutamente deprimente, eu digo, é absolutamente deprimente. Aqui, o discurso do meu colega, deputado Joaquim Machado, a dizer, não vamos cortar. Quer dizer, uma pessoa em casa, e isso eu falo na economia doméstica, ou em casa, porque as pessoas que nos estão a ouvir estão em casa. Não é possível cortar em nada. Até uma torneira a pingar água gasta mais água. Portanto, não é possível cortar em nada. Portanto, não há uma ideia, prejuízo aqui do deputado Joaquim Machado, para cortar em nada. E está à espera que sejam os outros, que não são o governo, a dizer o que é que tem que fazer. Eu não sou assessor, eu não sou técnico especialista, nenhum de nós é. Portanto, o governo tem condições e tem meios. Aliás, se descobriu agora que podia cortar 30 milhões, porque é que não descobriu em 2021, 22, 23, 24 e 25? Porque, entretanto, vai ter mais um mês para descobrir e apresentar, quer dizer, durante 5 anos já era 150 milhões. Sim, senhor.